A vida de Inácio de Assis, agora um respeitado e ligeiramente famoso escrivão investigativo após os eventos na São Jerônimo, havia se tornado paradoxalmente mais calma e mais tensa. O frio das primeiras semanas de outubro em Porto Alegre era um alívio bem-vindo, mas o ar no cartório central parecia rarefeito pela ansiedade. O motivo, a família Vasconcelos. Eles eram a epítome do poder e do conservadorismo na província, e seu nome estava ligado a um dos mais antigos e sombrios rumores da cidade. Sussurrado apenas em tavernas e por mendigos, os Vasconcelos enterram seus filhos. Todos sabiam que a frase se referia ao controle férreo que exerciam sobre o destino de seus descendentes. Mas o que estava acontecendo agora era literal. O coronel Firmino Vasconcelos, o patriarca, havia chegado ao cartório com a fúria de um touro, alegando que os registros de nascimento e batismo de 2 de seus filhos mais novos haviam sido roubados ou destruídos. E não eram os únicos. Nas últimas semanas, outros registros menos importantes, como certidões de nascimento de servos antigos da fazenda Santo Sepulcro, também haviam desaparecido. O cartório era o coração da lei e da história. A destruição de documentos era um crime gravíssimo e um ataque direto à ordem social. Inácio recebeu o dossiê. O coronel Vasconcelos, um homem maciço, com um olhar que parecia tentar aniquilar a razão, tentou suborná-lo para que o caso fosse resolvido em segredo e rapidamente. Assis, se a cidade souber que até a história de minha família está sendo roubada, a vergonha será eterna. Encontre esses papéis. Eu os quero de volta antes que a tinta seque em qualquer boato. A urgência do coronel era palpável, mas Inácio sentiu um cheiro de podridão mais antigo do que a tinta fresca. Ele observou a lista de registros desaparecidos, os filhos mais novos do coronel, que ele mal mencionava em público, e vários nascimentos de servos, todos datados de períodos em que a fazenda passava por crises financeiras ou escândalos menores. O quebra-cabeça começou a se formar. Quem se beneficiaria com o apagamento de nascimentos? Não um ladrão comum. Era um crime contra a identidade. Inácio dedicou o resto do dia à análise do padrão de desaparecimento, mas era inútil. Os papéis pareciam ter se evaporado no ar. Ele concluiu que a resposta não estava na cidade, mas na origem do mistério, no lugar onde, simbolicamente, os Vasconcelos enterravam seus segredos mais profundos. A Fazenda Santo Sepulcro. O nome da fazenda era um presságio, um convite ao abismo. Ele arrumou sua pequena maleta e, sob o olhar vigilante do coronel Vasconcelos, que parecia tentar antecipar cada movimento do escrivão, Inácio partiu para confrontar a lenda em seu próprio solo. A fazenda Santo Sepulcro era o oposto da austera São Jerônimo. Era opulenta, com colunas brancas e um jardim de rosas bem cuidado que, no entanto, parecia artificial, como uma máscara sobre uma face doente. O nome Santo Sepulcro era uma homenagem à devoção religiosa da família, mas para Inácio soava como a designação de um cemitério para almas vivas. Ele foi recebido pela senhora Vasconcelos, Dona Aurora, uma mulher que parecia ter envelhecido mais de medo do que de tempo, e que evitava a luz solar como se a sua própria existência fosse um segredo. O escrivão Assis veio nos salvar de nós mesmos, ela murmurou, quase inaudível, enquanto o guiava para a vasta sala de estar. A casa era silenciosa, um silêncio de repressão. Não havia risadas de crianças, embora Inácio soubesse que os Vasconcelos tinham pelo menos 6. Havia apenas criados que se moviam como sombras e sussurros que pareciam vir das próprias paredes de gesso. Inácio começou a investigar o que era, teoricamente, o centro do mistério, a custódia dos documentos da fazenda. Dona Aurora o levou a um pequeno escritório privado, onde ficava um cofre de ferro forjado. Aqui guardamos os documentos de família. O coronel guarda a chave, mas ele insiste que os documentos estavam aqui até semana passada. Inácio examinou o cofre e não encontrou sinais de arrombamento. Se não houve arrombamento, coronel,
A pessoa que pegou os documentos tinha acesso à chave. Ou é alguém da casa. O coronel sibilou. Se for alguém da minha casa, o castigo será exemplar. Inácio se concentrou na sala. Ele notou a presença de um grande retrato de família. O coronel e Dona Aurora, ladeados por 4 filhos adultos, sérios e formalmente vestidos. Mas havia algo faltando. Coronel, o senhor tem mais 2 filhos, não é? Os cujos registros desapareceram? O coronel hesitou, seus olhos faiscando. São jovens, Assis. Eles estudam em outro local. Eles não vivem conosco. Inácio percebeu o eufemismo. Os filhos mais novos estavam sendo, de alguma forma, enterrados da vida social da família. O mistério da fazenda não era sobre roubo, mas sobre ocultação. Inácio se convenceu de que o desaparecimento dos registros era um sintoma de um processo muito mais antigo e profundo. A família Vasconcelos reescrevia sua própria história, apagando aqueles que não se encaixavam no molde de sua reputação. Antes de recolher-se para o seu quarto, Inácio decidiu dar uma volta rápida pelo jardim. Ele notou que a fazenda era cortada por um riacho sinuoso que levava à parte mais isolada da propriedade. A água fedia. Ali, a opulência dava lugar à negligência. Ele notou um pequeno montículo de terra fresca e revolvida, como se algo tivesse sido cavado recentemente ou enterrado. Era um local muito próximo de um pequeno cemitério abandonado que ele avistou à distância, reservado aos antigos serviçais da fazenda. Aquele montículo de terra seria seu ponto de partida real, longe dos olhos vigilantes do coronel. Na manhã seguinte, Inácio concentrou sua investigação na biblioteca, o coração intelectual de qualquer grande casa colonial. A biblioteca dos Vasconcelos era imensa, mas havia algo de estranho na organização dos livros. Os volumes estavam dispostos por cor e tamanho, e não por assunto ou autor, o que sugeria uma ênfase maior na aparência do que no conteúdo. Inácio, com seu faro para o oculto, percebeu que a biblioteca era uma fachada. Enquanto fingia procurar por um volume de direito, ele inspecionou os livros mais antigos, aqueles que pareciam intocados por décadas. Atrás de um pesado tomo sobre heráldica portuguesa, Inácio descobriu um espaço oco e dentro dele não um diário, mas um conjunto de cartas amareladas presas por uma fita de seda desbotada. As cartas eram de uma tia-avó do coronel, uma mulher chamada Cecília, escrita por volta de 1780. As cartas revelavam a verdadeira natureza do segredo da família. Cecília escrevia para uma confidente sobre o preço da honra e a necessidade de sacrifícios para manter o nome Vasconcelos imaculado. Ela mencionava a prática do enterro, que não era um ato físico, mas um rito de exclusão social e documental. O pequeno Eduardo será enterrado hoje, dizia uma das cartas. Seu nome será apagado dos registros de batismo e ele será enviado para a casa da tia solteira na fronteira. Para a sociedade, ele nunca existiu. É o único jeito de manter a herança e o nome limpo após a desonra de sua mãe. Inácio estava chocado. Os Vasconcelos não enterravam filhos mortos. Eles enterravam filhos vivos. O apagamento nos registros do cartório não era um roubo. Era a continuação de uma tradição centenária de eliminar qualquer descendente que pudesse manchar a linhagem, fosse por ilegitimidade, doença ou simplesmente por ser um obstáculo na linha de sucessão. Eram filhos enterrados em vida, forçados ao silêncio e ao ostracismo, tendo sua identidade apagada da história oficial. O mistério havia se transformado em uma conspiração de silêncio e crueldade. Inácio percebeu que os registros desaparecidos recentemente, os dos filhos mais novos e dos servos, estavam sendo apagados como parte do mesmo ritual de enterro. O coronel não estava furioso pelo roubo. Estava furioso porque o ritual havia sido executado por alguém sem sua permissão ou conhecimento. Alguém estava usando o método Vasconcelos contra o próprio coronel, desenterrando e reenterrando a história da família de forma caótica.
Aquele que havia feito isso estava ameaçando expor a verdade, não roubar os papéis. Inácio sentiu um arrepio. Ele voltou à sala principal e observou Dona Aurora, que estava costurando perto da janela. Ela parecia saber de algo, um conhecimento sombrio que a consumia. Aquele silêncio na casa não era de luto, mas de cumplicidade. Inácio agora tinha um novo alvo: descobrir quem era o herdeiro dessa tradição de apagamento e por que ele estava sabotando o coronel. Ele precisava de uma lista de todos os enterrados para entender a vingança em curso. Com a verdade sobre o enterro dos Vasconcelos revelada, Inácio precisava de provas físicas que ligassem o passado ao presente. Ele voltou ao jardim, na área negligenciada perto do riacho Malcheiroso e do antigo cemitério de servos. O montículo de terra fresca que ele havia notado no dia anterior ainda estava lá, uma cicatriz no solo da fazenda. Ele se abaixou, ignorando o odor desagradável, e começou a cavar com sua pequena pá de mão. A escavação revelou um objeto envolto em um pano de seda fina. Inácio reconheceu como sendo o mesmo tipo de tecido usado nas vestes de batismo da época. Ao desembrulhar o tecido, ele encontrou algo inesperado. Não um corpo, mas uma caixa de madeira escura, entalhada com o brasão dos Vasconcelos, o mesmo brasão no cofre da biblioteca. Dentro da caixa havia uma única mecha de cabelo de criança loiro claro, amarrada com uma fita de luto preta e uma pequena medalha de prata com a imagem da Virgem. Não havia nome nem data. Era um memorial anônimo, um símbolo de um dos filhos enterrados em vida. Inácio fechou a caixa, sentindo o peso do sofrimento da família Vasconcelos. O montículo de terra não era um túmulo, mas um marco, um lugar onde a memória de um filho havia sido cerimonialmente depositada para ser esquecida. O fato de ter sido recentemente desenterrada e reenterrada indicava que o autor do desaparecimento dos registros estava usando a simbologia da família para enviar uma mensagem. Inácio voltou para casa e exigiu ver a lista completa de todos os nascimentos registrados na fazenda, não apenas os do cartório. O coronel Vasconcelos, pressionado pelo sigilo, cedeu e mostrou a Inácio um antigo livro-caixa, onde as parteiras da fazenda registravam todos os nascimentos, legítimos ou não, de Vasconcelos ou de servos. Era a verdadeira história da família, escrita em letras miúdas e honestas. Inácio comparou o livro-caixa com os registros desaparecidos e o retrato de família. Ele descobriu uma discrepância alarmante. Além dos 2 filhos mais novos, havia pelo menos 3 outros Vasconcelos que nasceram, mas cujos nomes jamais apareceram nos registros oficiais da cidade. E havia um número muito maior de filhos de servos que desapareceram das páginas do livro-caixa, muitos deles nascidos na mesma época em que os Vasconcelos enterravam seus próprios. O crime era vasto, uma rede de mentiras que abrangia gerações. Enquanto Inácio analisava o livro-caixa, Dona Aurora entrou no escritório. Ela olhou para a caixa de madeira escura que Inácio havia colocado sobre a mesa, os olhos cheios de terror. Essa caixa era de minha mãe, ela sussurrou. É o memorial da minha irmã mais velha, que foi enterrada logo após nascer por ter nascido deficiente. Fui proibida de falar dela. Ela apontou para um nome no livro-caixa: Aparecida. O coronel não sabia que eu ainda guardava o memorial da Aparecida em meu quarto. Ele deve ter pensado que eu o teria jogado fora. A confissão de Dona Aurora selou o caso. Ela era a guardiã do segredo e estava sendo forçada a participar da vingança. O escrivão estava perto da verdade. A vingança não vinha de fora, mas da cumplicidade forçada dentro do próprio Santo Sepulcro. Com a peça do memorial de Aparecida no lugar, Inácio percebeu que Dona Aurora não era a culpada, mas sim a chave. Ela estava sendo manipulada. Inácio, em um ato de empatia incomum para um oficial, sentou-se com ela longe dos ouvidos e dos olhos do coronel. Ele prometeu que sua intenção não era expor a família, mas deter o criminoso que ameaçava a todos. Dona Aurora, consumida pela culpa e pelo medo,
finalmente cedeu. Não fui eu, escrivão. É a voz que o faz. A voz de uma mulher que me visita à noite, me dizendo para desenterrar a injustiça. Ela descreveu a voz como melancólica e insistente, que a ordenava a procurar os registros dos esquecidos e a expor a hipocrisia do coronel. Ela havia roubado os registros no cartório e no cofre, agindo sob a influência da voz para forçar o coronel a encarar os segredos que ele havia guardado. E o montículo, Dona Aurora? Foi a voz que a mandou desenterrar a caixa de sua irmã? Inácio perguntou. Ela assentiu. Sim, para que o coronel a visse e se lembrasse do que ele havia feito a outros e do que ele estava prestes a fazer com nossos filhos mais novos. Inácio olhou para o livro-caixa. O que o coronel estava fazendo de novo? A resposta estava no testamento. Inácio voltou ao cartório central e obteve a cópia do testamento do avô do coronel, o fundador da fazenda. A cláusula principal estipulava que a fazenda e a fortuna só seriam herdadas por um filho nascido e batizado no Santo Sepulcro e registrado em Porto Alegre. Isso explicava a tradição de enterrar os filhos indesejados, para garantir que apenas o herdeiro perfeito e oficializado levasse tudo. O coronel havia recentemente descoberto que seu filho mais velho, o herdeiro aparente, não poderia ter filhos. Isso significava que a herança passaria para o segundo filho, cuja saúde era frágil. Os dois filhos mais novos, cujos registros desapareceram, eram, portanto, os próximos na linha de sucessão. Inácio entendeu o ciclo. O coronel estava se preparando para enterrar os registros dos dois filhos mais novos, declarando-os incapazes ou desaparecidos, para forçar a herança a passar para um sobrinho, um parente mais velho e confiável, evitando assim que a herança se diluísse em mãos que ele considerava fracas. O apagamento de registros era um ato de controle sobre a herança. Mas e a voz? A voz que instigava Dona Aurora a desenterrar a injustiça? Ela parecia muito real para ser apenas a consciência de Dona Aurora. Inácio procurou o filho mais velho do coronel, o herdeiro que seria deserdado. Ele estava no seu quarto bebendo. Meu pai está me matando aos poucos, ele disse a Inácio. Ele não me quer no testamento. Ele me disse que eu serei enterrado na história como se nunca tivesse existido. O mistério tinha um agente humano vivo, alguém com um profundo ressentimento contra o coronel, que estava usando o medo e a superstição de Dona Aurora como arma. Inácio deixou o herdeiro mais velho, mergulhado na amargura, e voltou ao livro-caixa de nascimentos da fazenda. Ele precisava encontrar a vítima original que estava a alimentar a voz da vingança. Se a vingança estava sendo executada com a precisão dos rituais de apagamento dos Vasconcelos, então o vingador tinha que ser alguém que conhecia profundamente esses ritos. Alguém que havia sido enterrado e que agora ressurgia. Inácio começou a traçar os nomes de todos os filhos e filhas de Vasconcelos que foram apagados e enviados para a fronteira ou para conventos. Eram 6 ao todo, incluindo Aparecida. Ele então cruzou os nomes com o registro de nascimentos de servos que também foram apagados na mesma época. Havia um padrão. Em 1795, nasceu uma filha ilegítima de um dos tios do coronel, chamada Virgínia. Ela foi enterrada, enviada para longe e apagada dos registros. No mesmo ano, um dos servos da fazenda também teve seu registro de nascimento apagado do livro-caixa. Inácio sentiu uma pontada de intuição. Se um Vasconcelos era enterrado, um servo ou escravo de status semelhante era enterrado também, como um sacrifício documental para manter o equilíbrio do segredo na fazenda. A voz que falava com Dona Aurora era a de uma mulher que pedia para desenterrar a injustiça. Poderia ser Virgínia? Inácio perguntou a Dona Aurora sobre Virgínia. A senhora Vasconcelos empalideceu. Virgínia. Ela é a prima do coronel, que foi desonrada e enviada para um convento no interior. Nunca mais ouvimos falar dela. Inácio decidiu investigar o convento. Usando um mensageiro rápido, ele enviou uma carta a um contato em uma cidade próxima.
pedindo informações sobre uma noviça chamada Virgínia, que deveria estar no convento de Santa Clara. A resposta veio na manhã seguinte. Um bilhete lacrado em cera vermelha. Virgínia Vasconcelos não reside mais no convento. Ela fugiu há 2 anos. Seu paradeiro é desconhecido. Dizem que ela jurou vingança. Virgínia, a prima enterrada pelo sistema Vasconcelos, que havia retornado para desenterrar a história da família. Ela conhecia a tradição do apagamento. Ela era a voz que falava com a culpada e assustada Dona Aurora, usando-a como instrumento para a sua vingança. Ela queria mais do que apenas expor o coronel. Ela queria a ruína completa dos Vasconcelos e a restituição da honra dos enterrados. O crime havia escalado. Virgínia não estava roubando. Ela estava reivindicando. E Inácio percebeu que ela não pararia até que o coronel estivesse completamente quebrado. Ele tinha que encontrá-la antes que ela revelasse a lista de todos os enterrados em vida para o público, destruindo a reputação da família e a economia da região. Inácio, sabendo que Virgínia estava agindo na fazenda e manipulando Dona Aurora, preparou uma armadilha. Ele fingiu deixar a fazenda, alegando que o caso era muito complexo e precisava de mais recursos da cidade. No entanto, ele se escondeu em um dos velhos celeiros, observando a casa e o cemitério de servos. Se Virgínia havia fugido do convento, ela estaria disfarçada e agindo como uma serviçal. O roubo dos registros e o desenterro do memorial foram feitos por alguém com acesso irrestrito à casa. A voz que Dona Aurora ouvia à noite era, na verdade, Virgínia, sussurrando no ouvido da senhora Vasconcelos em seus aposentos. À noite, Inácio viu uma figura esguia e vestida com roupas escuras saindo furtivamente da casa principal e se dirigindo ao cemitério de servos. Inácio a seguiu cautelosamente. No cemitério, Virgínia se ajoelhou perto do túmulo sem nome que pertencia a um dos servos, cujo registro havia sido apagado. Ela estava com um lenço na mão, no qual havia um pequeno mapa toscamente desenhado. Inácio saiu das sombras. Virgínia Vasconcelos, ele disse, sua voz firme ecoando no silêncio da noite. O seu trabalho de desenterrar os segredos acabou. Virgínia se levantou e olhou para ele. Ela era uma mulher de olhos brilhantes e uma intensidade selvagem, sem o medo que oprime os Vasconcelos. O escrivão Assis. Ela respondeu com um sorriso amargo. Você é a única pessoa que realmente entendeu o que estava acontecendo. Eu não estou roubando. Estou reconstruindo a história. O coronel estava se preparando para enterrar mais 2. Eu os salvei do esquecimento, pegando seus registros antes que ele pudesse. E agora eu tenho a lista completa. Amanhã, a cidade de Porto Alegre saberá a verdade sobre seus pais. Ela apontou para o mapa. Este é o local onde a lista dos enterrados está. É um livro-caixa ainda mais antigo que meu avô usava para registrar, com ironia mórbida, o nome de cada filho e servo que ele apagava para manter a herança intacta. Virgínia revelou que havia escondido esse livro, o único que detalhava os motivos e os nomes completos, no cemitério de servos, um ato de desonra final ao coronel, forçando-o a buscar a verdade em meio aos que ele desprezava. O livro-caixa do cartório era apenas a isca. O coronel Vasconcelos, alertado pela comoção, chegou ao cemitério, com a lanterna tremendo na mão, e viu Virgínia. Bruxa, você tentou me arruinar! Ele gritou. Virgínia apenas sorriu e jogou o lenço com o mapa aos pés dele. Está tudo aí, coronel. A história que você enterrou. Agora, vá desenterrá-la com suas próprias mãos. O mundo saberá o preço do seu nome. O confronto no cemitério de servos terminou com a prisão de Virgínia, que se entregou sem resistência. Ela havia cumprido sua missão, forçar o coronel a encarar a história enterrada de sua família. O mapa levava a uma sepultura antiga e sem identificação, onde o coronel, sob a supervisão tensa de Inácio, cavou e encontrou a lista dos enterrados, um caderno encadernado em couro que continha os nomes e as razões exatas do apagamento de cada Vasconcelos e servo.
O conteúdo do livro caixa era devastador, expondo gerações de ilegitimidade, doenças e desonra acobertadas por sacrifícios documentais. O coronel Vasconcelos foi confrontado não apenas por Inácio, mas por seu próprio senso de ruína. Ele não era mais um homem poderoso, mas o último guardião de um segredo que se recusava a permanecer morto. Inácio, porém, não entregou a lista à justiça. Ele se lembrou das palavras de Virgínia: "Eu os salvei do esquecimento", e do medo de Dona Aurora. Ele percebeu que a exposição total arruinaria a vida de muitas pessoas inocentes na cidade, cujos antepassados foram enterrados pelos Vasconcelos, mas cujos descendentes não tinham culpa. Em vez disso, Inácio fez um acordo com o coronel, que estava esmagado pela desgraça. O coronel admitiria a culpa pelo desaparecimento dos registros, alegando um incêndio acidental, preservando a honra da cidade. Em troca, ele deveria legalmente restaurar os nomes de todos os filhos e filhas enterrados, incluindo Virgínia, e garantir a herança de seus filhos mais novos, pondo fim à tradição cruel do enterro em vida. A fazenda Santo Sepulcro seria transformada em um internato para crianças pobres, um ato de penitência pela injustiça cometida. No cartório de Porto Alegre, sob o olhar atento de Inácio, novos registros foram escritos. Os nomes dos filhos apagados foram restaurados, suas identidades reconhecidas. Virgínia, cumprindo uma pena leve, soube da notícia. Sua vingança não havia sido de destruição, mas de redenção. Inácio de Assis, agora com a reputação de um homem que podia desvendar segredos sem destruir vidas, olhou para o novo registro. O título da história, Os Pais de Porto Alegre que Enterravam Filhos, permaneceria um sussurro na cidade. Mas para Inácio, o mistério havia sido resolvido, revelando que os maiores horrores da colônia não eram sobrenaturais, mas a crueldade e o medo de perder o poder. O Santo Sepulcro havia finalmente desenterrado a sua história, e a paz em Porto Alegre foi paga com a verdade. Com a verdade.